que será que eu nasci com esse signo? Por que será que o dia que foi escolhido por mim é desse signo? Por que essas características do meu signo não combinam comigo? Essas são algumas das perguntas que chegam até mim, que as pessoas têm dúvidas, que ainda ficam aquela coisa meio sem encontrar as respostas de uma certa maneira, não tem muita lógica. Por que será que eu vim nesse signo? Ah, todo mundo que eu conheço, a maioria das pessoas que estão ao meu redor é de outro signo, ou um signo até parecido, ou às vezes até o mesmo signo. Na família tem 3, 4 pessoas do mesmo signo, mas eu nasci com outro signo. Por que será que eu escolhi? Ou quem escolheu? Por que será que essa escolha de eu ter nascido nesse outro signo? Essas são algumas das dúvidas, algumas. Então eu vou trazer hoje e explicar um pouquinho mais sobre esse entendimento que a gente traz quando as pessoas perguntam sobre isso. Se vocês têm dúvidas sobre isso também, coloca aqui embaixo. Não esquece de colocar o teu comentário aqui, que eu vou te auxiliar também, tá bom? E vamos lá, vamos acompanhar o vídeo então. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a todos vocês a mais um vídeo dessa série, onde eu trago, através do olhar da astrologia, do olhar dessa nossa visão dos signos, das características, dos astros, na vida, no dia a dia, no cotidiano. Da gente usar realmente todo esse conhecimento na prática, para a gente não deixar passar essas ferramentas que a gente tem em mãos. Então, se você é daquelas pessoas que acredita que a morte é o fim, eu vou te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar naquelas pessoas que lembram, ou você mesmo já lembrou de algum lugar, quando você chegou pela primeira vez, e você lembrou daquele lugar como se fosse um déjà vu? Ah, esse lugar me parece familiar, será que eu vim aqui na infância? E aí pergunta, e ninguém te diz que sim. Ninguém diz, não tenho nem ideia como é que você lembra daquele lugar. Ou então, lembranças de sabores, lembrança de cheiros, que te trazem uma lembrança gostosa, que também você não sabe de onde tirou. Esses são alguns pontos, algumas características de pessoas que lembram das suas vidas vividas antes, das suas vidas do passado. Porque sim, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Perceba que se a morte não é o fim, a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas falam muito nisso, né? Que a morte não é o fim, que existe a vida eterna. Então, se a morte não é o fim, por que a infância seria o começo? Pergunta que eu quero que você coloque aqui embaixo a sua opinião. Então, se a morte não é o fim, a infância não é o começo. Então, a gente nasce. Antes de nascermos, então, junto lá com os seres de luz, nossos amparadores, a gente escolhe uma nova experiência aqui na Terra. A gente escolhe uma nova vida, onde cada pessoa, situação, familiar, amigos, vão se aproximar da gente quando a gente vai nascer, para aflorar aqueles aprendizados que a gente precisa crescer e evoluir como um ser de luz, como um ser divino, como uma alma, crescer, evoluir. Estão me acompanhando? Então, pense o seguinte: numa vida passada, aconteceram fatos que foram positivos, mérito, fatos que não foram nem tanto, e fatos negativos. Aquilo que você tentou fazer e não acertou, aquilo que você deixou de fazer, que tinha combinado, aquilo que você não conseguiu dar a volta naquele desafio e assim por diante. Então pensa que quando a gente nasce, antes de nascer, voltando novo, antes de nascer, a gente combina qual família é ideal, que tipo de mãe seria ideal, que tipo de pai seria ideal, se tem irmãos ou não, familiares, parentes, amigos, comunidade, região, para que tudo possa aflorar os nossos aprendizados, os nossos acordos, para que a gente possa
evoluir, para que a nossa alma possa evoluir, fazer uma caminhada de evolução. Então, os signos que a gente nasce, a imagem do mapa astral que a gente tanto fala aqui, é um combinado para aflorar os nossos aprendizados. Por isso que quando a gente fala que não existe mapa ruim nem mapa bom, por isso que a gente fala que o mapa ele é único, exclusivo e específico para aflorar os teus aprendizados, aflorar os meus aprendizados e assim utilizar dessas ferramentas, então, que a gente ganhou como imagem no céu, como um estudo para saber utilizar da melhor forma e para não ir tentando, para poder então usar das ferramentas positivas para crescer, acelerar o processo, para que a gente possa parar de fazer coisa errada. Então é por isso que eu falo tanto aqui que o mapa astral é autoconhecimento, por isso que eu falo tanto que o mapa astral também auxilia nessas perguntas. Então, se você nasceu num signo e você está rodeado de outros signos, com certeza são aprendizados teus. Com certeza você também faz parte do aprendizado deles. Então, se você tem desafios, dificuldades de trabalhar, de conversar, de conviver com esses determinados signos que estão ao teu redor, vá em busca de autoconhecimento para entender o porquê dessa atração dessas pessoas com essas características. Porque lembra, a gente não é só um signo. Então, daqui a pouco você tem essas características em algum ponto do seu mapa e que você precisa aprender algo com isso. Mas se você não buscar o aprendizado, o universo vai dando essas forcinhas para que você sinta, seja mexido, seja movido para conseguir evoluir. Então perceba quanto importante é ter o autoconhecimento, é ter um mapa astral em mãos para entender o porquê das situações. E isso só falando de signos, quando encontra os signos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo à parte falando também de outras tendências, porque senão vai ficar muito extenso os nossos vídeos aqui. E aí ficam cansativos também, né? E você já vai colocando aqui embaixo, se você tem dúvidas, quais são as suas curiosidades, o que você gostaria que eu trouxesse nesse canal para vocês falando sobre astrologia, falando sobre mapa astral, os signos, o que você gostaria que eu trouxesse para vocês aqui, que aí eu já vou colocando aqui na listinha também para trazer mais conteúdos, que eu adoro trazer essa visão de um mapa astral para a prática, para o dia a dia, porque essa semana que passou, eu fui movida, fui tocada por uma pessoa que disse ter já feito seu mapa astral, ter ouvido todos os áudios que a pessoa mandou para ela, que o astrólogo, o terapeuta, não sei, enviou para essa pessoa, e ela disse assim: meu mapa está guardado na gaveta, eu não sei usar, eu não sei como usar, eu não tenho noção de como usar. E aquilo me tocou muito porque eu utilizo meu mapa no dia a dia, eu presto atenção no que está sendo pedido para o dia, através também do meu mapa, na intuição que eu sinto, o que aquilo está falando, qual é os assuntos que aquilo está aflorando, quais são os assuntos que eu preciso cuidar naquele dia e de que forma que eu vou lidar, de acordo também com as emoções, porque a gente é muito movida através das emoções também. Então, eu vou juntando esse quebra-cabeça e vou colocando na prática. Eu vou decodificando e vou aplicando. Autoconhecimento, gente, precisa um pouquinho de dedicação, mas a gente não foi falta de dedicação, foi por isso, assim, não entendeu, não consigo compreender, não consigo saber como utilizar. E aí isso me tocou muito. Eu tô fazendo tantos vídeos aqui falando sobre isso, que as respostas estão no seu mapa, que tem dúvidas, vai buscar no teu mapa. Aquele assunto, vai buscar lá no teu mapa. Porque isso é muito único e individual, então não posso trazer aqui tantas características para não bagunçar, porque às vezes a pessoa não sabe ou acha que sabe, não é bem por aí.
e aí bagunça, fica com mais dúvidas ainda. Então, eu trago aqui situações, sempre estou com essa intenção de trazer situações para que vocês possam entender que o teu mapa traz soluções. O teu mapa mostra caminhos, o teu mapa revela segredos que daqui a pouco você nem imaginava que tinha segredos naqueles assuntos. Então, é através do mapa que eu quero que vocês entendam que é através desse conhecimento que vocês podem encontrar suas respostas. Você pode encontrar como um GPS, um guia. Mas aí quando eu recebi essa história aqui, o mapa não servia para nada, entre aspas, né? Não auxiliou em nada, não ficou com mais dúvida, eu fico mais esquisita, achando até que o mapa astral dela natal não servia para nada, tipo, não, era uma coisa que as pessoas falavam tanto que tinha que fazer, que tinha que conhecer, que tinha que estudar, mas quando foi fazer o seu mapa, ficou assim, achando que aquilo não tinha sentido. E aí, quando eu peguei e mostrei pontos do mapa dela, específicos, pontos que eu não tenho conhecimento da vida dela, mas eu mostrei pontos. Aí eu disse, olha, isso aqui combina contigo? Fazem sentido? E ela, nossa, como? Muito, faz muito sentido. E aí senti a energia dela mudando, porque fez sentido, porque realmente aquilo fazia parte da história dela e eu não tenho conhecimento da história dela, nem tinha acesso à história dela sobre aqueles pontos. Mudou o olhar dela sobre a astrologia, mudou o olhar dela sobre o mapa astral dela. Porque é isso, o mapa, eu sempre digo, né? O mapa é para pôr em prática. Só que se as pessoas não sabem usar, busque um outro terapeuta, busque outra pessoa que fale sobre esse assunto, que vá investigar se essa pessoa consegue te auxiliar, se você consegue entender o que ela fala, se ela consegue realmente te explicar como colocar na prática. E se você já fez o seu mapa com alguém e não consegue, se essa pessoa te dá um suporte, busca o suporte dessa pessoa. Seja um buscador, que a gente sempre diz, e vá lá buscar suas respostas. Eu queria entender isso. E aí, se a pessoa te explicar e você ainda não entender, diz, eu ainda não estou entendendo. Ponto. Você tem todo o direito de fazer isso. E não tenha vergonha de perguntar se você fez seu mapa com essa pessoa ou se você fez mapa até comigo. Não tenha vergonha de perguntar. Eu não sei colocar tal assunto em prática. Porque as dúvidas sempre aparecem. A gente nunca consegue absorver tudo o que está no mapa. A gente não consegue absorver tudo. A gente absorve uma certa quantia. E a gente sempre comenta, né, que essa certa quantia é o suficiente para o momento. A gente está preparado, a gente está pronto para receber aquela bagagem de autoconhecimento. Por isso que vai muito assim, muito de intuição também, de saber quando é o momento de receber toda essa bagagem. Mas a vida segue. E aí a gente tá começando a querer buscar outras respostas. E aí, se você tá com o seu mapa em mãos e não sabe buscar, busca o terapeuta, marque um horário, vá lá, pede para explicar de novo, pede para explicar aquele assunto específico, pede para te dar um auxílio, para te ensinar na prática, para te realmente pegar o assunto, pegar o tema e entender os seus acordos sobre aqueles assuntos, sobre aqueles enroscos, aquelas dificuldades. E vá colocar na prática de novo. Quando surgir dúvida de novo, o que você vai fazer? Pede ajuda de novo. Assim você vai conseguindo mais leveza na sua vida, mais fluidez, porque as coisas vão andar. Porque aí você vai saber utilizar. A gente não deve achar que tem que aprender tudo uma vez só, nem achar que a gente tem que ficar tentando, batalhando sem pedir ajuda, sem pedir uma visão de alguém. Porque a gente não tá no mundo sozinho. A gente é rodeado de pessoas, a gente já sabe que um apoiando o outro, um auxiliando o outro, as coisas vão mais rápido. Então peça ajuda, fica a dica.
Não deixe de colocar seu mapa astral na prática. É uma ferramenta muito poderosa. Ela é única, ela é sua. Ela não, você não tem por que ficar guardando o mapa astral na gaveta. Pega ele em mãos, estude um pouco, guarda, vai pra prática. Vai viver sua vida, vai pro dia a dia. Bateu dúvida, começou a enroscar, vai lá, pega de novo, estuda mais uma vez e vai pra prática. E assim você vai aprendendo, assim você vai desenroscando. E assim você vai desenvolvendo uma memória de que quando tal assunto chega, aquilo lá no teu mapa tem isso para você aprender. E aí, se você ainda tá com dúvidas, você vai buscar ajuda. E aí você vai levando, dando o próximo passo, e vai absorvendo o conhecimento e vai aplicando. Olha que fácil. É como se fosse na escola, né? Que a professora da matéria, você estuda e pratica. E aí tem a prova. Às vezes na nossa vida, as provas vêm antes. E aí você faz a prova, não passa, né? Porque vem a prova antes da matéria, aí você estuda, e aí quando a prova vem de novo, você já tá pronto, preparado. Entenderam? Comenta aqui embaixo, então, o que você achou desse assunto. Deixa seu joinha, que ajuda muito, muito o nosso canal. E também faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Eu sou muito grato por poder compartilhar todo o conhecimento aqui com vocês, desses vídeos que para vocês é gratuito, mas para mim tem todo um amparato atrás, tem todo um trabalho para que eu consiga trazer esse conteúdo para vocês. Então, minha gratidão por você estar acompanhando, gratidão mesmo, porque de coração que eu faço para vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!